né? Então, ocorre com esse fato, com essa era das revoluções, uma coisa que é bastante curiosa de Foucault, né? Os reis que haviam substituído Deus na regulação do governo, por sua vez, começaram a ser substituídos pelo povo. Quer dizer, o povo, ele passa a ser um novo soberano, né? Então, é o povo que será o novo regulador, né, dessas artes de governar, né, do governo político. E nesse momento começam a surgir as teorias, né, contratualistas liberais e também as teorias democráticas, para afirmar sempre essa soberania do povo. Agora, desses três tipos de regulação do governo, ocorre o seguinte: na Idade Média, quando o governo era regulado pela palavra de Deus, né, todos deviam obediência à pessoa do Papa. Era o Papa que era investido no poder soberano. No início da Idade Moderna, né, quando o governo era regulado pelo príncipe, todos deviam obediência ao rei. Agora, o que acontece nas democracias, né, onde o governo ele é regulado pelo povo? Né? A quem é que se deve obediência? Ao próprio povo. Quer dizer, o povo soberano deve obedecer a si mesmo. O que significa que cada um de nós, né, como parte do povo, né, na medida em que possuímos uma consciência democrática, cada um de nós deve obedecer a essa consciência. Cada um de nós deve respeitar as suas regras, né? Cada um de nós deve viver de acordo com essas regras e, enfim, cada um de nós deve cumprir com as suas obrigações de cidadão. Agora veja, isso pode parecer besteira, né? Mas é preciso ter em conta que a produção da obediência durante a Idade Média exigia, como se sabe, o emprego frequente de grandes fogueiras, né, que eram erguidas para queimar a carne dos desobedientes. Quer dizer, da mesma forma que a produção da obediência no começo da nossa era moderna exigiu efetivamente o funcionamento de grandiosas cenas de suplício em praça pública, né, para aqueles que ousavam desafiar as ordens do príncipe. Agora, nas democracias não existe nem grandes fogueiras, nem grandiosos suplícios para a extração da obediência. E, no entanto, a obediência ela jamais foi tão eficaz. Como isso é possível? Então, essa, eu creio, é a questão a qual Foucault vai se propor a responder. E para procurar responder essa questão, Foucault ele se remeteu até o começo do cristianismo, né? Ele se remeteu aos primeiros padres da igreja para tentar perceber ali quais foram as técnicas que esses padres da igreja utilizaram para produzir a obediência a Deus. Agora, por que Foucault foi até o cristianismo primitivo? É uma questão bem simples, né? Por duas razões, basicamente. Primeiro, porque antes do cristianismo primitivo, o que existia era o paganismo, né? Era a cultura grego-romana, que é muito diferente da nossa e na qual, né, uma cultura cujas formas de obediência correspondem muito pouco às nossas formas atuais de obediência. E agora, depois do cristianismo primitivo, o que se tem é a Igreja Católica enquanto instituição universal, quer dizer, a Igreja constituída como instituição universal. Então, para Foucault, era preciso se colocar no intervalo que ia do cristianismo primitivo, que ia do paganismo, do final do paganismo, né, a constituição da Igreja enquanto instituição. E esse intervalo ele é constituído por esses primeiros padres da Igreja, por esse cristianismo primitivo. Então, a ideia do Foucault era se colocar nesse intervalo para perceber como esses processos, quais foram os processos que, rompendo o paganismo, né, puderam preparar o futuro institucional do catolicismo. Então, foi por essa razão que Foucault foi estudar esse intervalo chamado de cristianismo primitivo. Ele foi estudar nesse intervalo a constituição e as práticas dos monastérios, dos mosteiros. E o que que são esses monastérios? O que são esses mosteiros? Né? Então, são instituições religiosas, obviamente, mas sabido, instituições religiosas destinadas a acolher aqueles que optaram pelo caminho da salvação. Agora, para entrar no monastério, para entrar no mosteiro, não bastava optar pelo caminho da salvação, era preciso dar provas. Era preciso dar provas concretas da própria disposição para esse caminho. Então, Foucault, o que ele vai fazer nesse curso? Ele vai analisar as provas pelas quais o noviço passava, o noviço era submetido,
né, o noviço candidato a monge em um determinado monastério. Então Foucault vai retomar a descrição dessas provas que foram feitas por um padre da igreja contemporâneo de Santo Agostinho, né, ou seja, um padre que viveu entre os anos de 370 a 430 depois de Cristo. Esse padre se chamava João Cassiano. Então, o que é que diz João Cassiano? Ele diz o seguinte, ele é o Edson Lopes, revisor do texto. Bom, o que diz João Cassiano a respeito dessas provas, né, as quais era submetido o noviço candidato a monge? Bom, ele diz que quando alguém quer entrar em um mosteiro, é preciso passar por 3 momentos sucessivos. Primeiramente, durante 10 dias, né, o noviço deve permanecer na porta do monastério, aonde ele será sistematicamente rejeitado e desprezado por todos. Ele será coberto de injúrias e de reprovações pelos outros monges. Depois desses 10 dias de estágio na humilhação, na rejeição e na abjeção, se o